Imagina estar em um corpo e não se identificar com o gênero que ele representa. Imagina se olhar no espelho e pensar que aquele corpo não te representa. E tudo isso em uma sociedade que ainda não entende como é não se reconhecer dentro do seu próprio corpo. Segundo um estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, divulgada em 2021, 1,9% da população brasileira é transgênero ou não binário. E isso representa cerca de 4 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, dados apresentados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, no mesmo ano apontam um crescimento de 41% no assassinato de pessoas trans no Brasil. E uma das maiores causas disso é o preconceito, resultado da falta de conhecimento sobre a vida de pessoas transgênero. Pensando nisso, hoje eu, Nayara Chaya, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a estreante em ciência ao pé do ouvido Giovana Abelha, estudante de jornalismo aqui na UFO e participante do projeto de extensão UFOCAS, vamos falar um pouco sobre a ciência por trás da vida das pessoas trans. Fala, ao pé do ouvido, eu sou a Abelha e é um prazer estar aqui com você nesse podcast que eu gosto tanto. E como a Nayara disse, esse tema é ainda mais importante porque hoje, 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIA+. E nada melhor do que fazer nossa parte para quebrar preconceitos e tentar construir um mundo com respeito e igualdade. Mas antes de apresentar a dinâmica desse episódio, essa é a hora que você, ao pé do ouvido, ajuda a gente a chegar ainda mais longe. O primeiro passo é seguir e avaliar a Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcast, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. E você já sabe que eu não aceito desculpas para você não seguir a gente, né? Além disso, estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. E a gente espera que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto deste episódio. Mas, se você quiser perguntar algo ou mandar um recado pra gente, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp, 9966-2021. Repetindo, 9966-2021. E o nosso DDD é o 34. Bom, agora vamos para a parte melhor ainda. Para conversar com a gente sobre transgêneros e a ciência por trás desse processo, trouxemos a professora Flávia Teixeira. E não é só isso. O Zion Garcia, aluno de pedagogia aqui na UFO, aceitou nosso convite para contar um pouco da sua vivência como um homem trans. Vamos lá? Oi, ao pé do ouvido, sejam bem-vindos à minha estreia por aqui. E hoje, eu e a Nayara vamos conversar com a Flávia Teixeira. Flávia, você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória até aqui? Sim, eu sou professora da Faculdade de Medicina, no Departamento de Saúde Coletiva. E, em relação à temática LGBT, a minha participação mais efetiva por meio da universidade veio de 2006, quando, a partir de uma pesquisa promovida pelo Departamento de Saúde Coletiva, criamos um projeto de extensão chamado Educação Saúde, em cima do salto Educação Saúde e Cidadania. E o Em Cima do Salto foi um dos projetos mais longevos que essa universidade teve, né? Ele funcionou até 2018, pedacinho de 2019. E o que ele propunha? Ele propunha promover o cuidado em saúde, mas ampliar a perspectiva do que nós consideramos saúde, trazendo para o campo da cidadania e dos direitos humanos, principalmente para a população de travestis, né? Naquele momento, elas estavam numa posição de muita precariedade, né? Posicionadas muito à margem da sociedade, e aqui eu estou fazendo um recorte para pensar Uberlândia. Então, é dessa forma que eu inicio minha inserção e, paralelo, mas complementarmente a isso, nós criamos o ambulatório, que quando ele nasceu com o nome Saúde das Travestis, lá em 2007, mas que desde 2016 ele é um centro de referência em atenção especializada no processo transexualizador do SUS. Ele se chama CRAST e está vinculado ao Hospital de Clínicas da UFO, sendo o único serviço dessa modalidade
credenciado no estado de Minas. E para quem não conhece, o CRAST, ele é o Centro de Referência e Assistência Integral para a Saúde Trans Específica, e ele também tem parceria com o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans, que é o NUPAT. Você poderia falar também um pouquinho sobre quais são as ações que o CRAST desempenha, como que funciona? O CRAST é um serviço que, inserido nessa portaria específica do Ministério da Saúde, ele compõe uma política pública de atenção integral para a população LGBT, aqui fazendo um recorte para a população trans. O que isso significa? Que nós temos uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, endocrinologista, ginecologista, psiquiatra, eu que sou antropóloga, hoje atuando diretamente no cuidado. A gente tem que lembrar que o CRAST é um serviço que tem como um grande desafio formar recursos humanos para o SUS. Não podemos ser só um serviço de excelência, que somos, mas temos também que formar outras pessoas para que elas possam cuidar, desde a atenção básica até em serviços especializados. É um grande desafio. O CRAST é um equipamento que articula ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, nós somos um pedacinho do que se espera da universidade e nós somos um pedacinho do que o SUS preconiza. Do ponto de vista da assistência, nós temos o cuidado hormonal, que é a hormonoterapia, temos o atendimento familiar, o atendimento em grupos, nós temos o atendimento da ginecologia e temos também o cuidado que extrapola e que a gente fala que a gente sai do consultório, que é a gente poder pensar como que a transfobia afeta e produz adoecimento e morte nas pessoas trans. Então, o nosso serviço atua também com outros espaços de proteção e a gente também faz esse trabalho de diálogo com as escolas, porque os adolescentes chegando, com os espaços de trabalho, com as famílias ampliadas e com todos os espaços da sociedade que se abrem para perguntar para a gente, né? Por que vocês existem? Então, eu entendo que a gente tem uma resposta fundamental para isso. Por que o CRAST existe? Porque as pessoas trans existem e elas merecem e têm o direito de serem cuidadas. E é responsabilidade nossa construir um cuidado qualificado para essa população. Você comentou sobre como esse ambulatório é o único, né, aqui em Minas. E eu queria a sua opinião mesmo agora. Por que acontece isso? Qual é a situação que leva o país que mais mata pessoas trans, ao mesmo tempo ter uma luta tão forte a favor das pautas? Então, é quase que contraditório a gente ver as notícias, mas a gente também vê a luta das pessoas, principalmente nesse mês, né, nesse dia que a gente está falando sobre orgulho, que são pessoas que têm muito orgulho de ser quem são, porque elas existem, são pessoas. Por que você acha que a gente vive dessa forma ainda no país? Nossa, Nayara, deixa que eu vou tentar pensar, e aí eu vou fazer, sem cansar o ouvinte, né? Vou fazer uma linha do tempo, que eu acho que é importante para entender por que nós estamos assim. No Brasil, os serviços para atendimento às pessoas trans, eles surgiram da oferta da cirurgia. Então, são alguns serviços, 4 grandes centros vinculados às universidades, e que eles surgem no cenário a partir de 98. Por que esse marco? Porque até 97, o CFM considerava as cirurgias como potencialmente mutiladoras, com possibilidade de que os médicos fossem, inclusive, processados, como aconteceu com o Dr. Farina. A partir, então, da resolução de 97, que é um marco para a gente, tem-se, então, a organização de 4 serviços no Brasil: São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e Rio de Janeiro. Esses são os centros que foram organizando, mas para uma oferta muito centralizada nas cirurgias e, naquele momento, nas cirurgias
de redesignação sexual ou reafirmação, né, de gênero, mas voltado para as mulheres trans. A gente está falando 98, e aí o que acontece? Com a limitada oferta desses procedimentos, que às vezes esses centros cirúrgicos ofertavam 2 no ano, 1 no ano, passava anos sem ofertar, um movimento social, e aí você diz corretamente, um movimento muito forte, de muitas alianças. Ele busca o Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul. Naquele momento, o procurador é hoje o desembargador Roger Halpe Rios, um grande aliado da luta. Abre-se um processo. É ali que começa uma demanda para que o SUS e que o Ministério da Saúde incorpore os procedimentos no SUS. Então, a gente está falando lá de 98, um processo que veio se arrastando em múltiplas instâncias e que aí uma primeira resposta do Ministério é assim: nós não podemos inserir porque os procedimentos são reconhecidos, experimentais pelo CFM, e, portanto, o Ministério da Saúde não pode incorporar no seu rol de procedimentos. E aí entra no cenário um outro promotor, hoje desembargador também, mas aí em Brasília, que é o de Aulas Costa Ribeiro. Ele faz um importante questionamento ao CFM naquele momento, para que ele identificasse por quê que era experimental as cirurgias naquele momento chamada neocovulvoplastias. E aí o CFM revê sua posição em 2002, retira o caráter experimental da cirurgia para as mulheres transexuais e um silêncio absoluto sobre os homens trans, tá? A professora tem, nesse momento, um silêncio absoluto, não que eles não existissem, não que eles não estivessem na luta, mas é uma outra conjectura. E aí a gente tem, então, em 2002, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina que retira o caráter experimental. E aí, de novo, a gente tem uma pressão tanto da justiça quanto dos movimentos sociais, mas também nós temos um outro cenário político acontecendo a partir de 2003. Então, em 2003, o Ministério da Saúde institui um primeiro GT de trabalho para pensar a saúde da população LGBT. E aí é a Tatiana Leonço, que é professora na UNB, que vai coordenar esse GT. E aí é um primeiro momento que oficialmente o executivo se apropria dessa pauta, se sensibiliza com ela e se responsabiliza por ela. E aí nós temos 10 anos de construção de uma pauta. E muito do que você falou mostra, né, exatamente isso que a Nayara comentou, de como é uma invisibilidade que passa por uma luta que é constante e de muito tempo, não é de agora, não é uma pauta que está surgindo somente agora e que precisa ser levantada e discutida hoje só. E pensando nessa questão de ser aliado nas pautas LGBTQIA+, eu também gostaria de perguntar como que a gente pode auxiliar de fato essas pessoas e fazer com que essas ações saiam de fato da pauta. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher hétero, eu sou um homem cis, então essa luta não é minha, mas é uma luta social, isso, é de todo mundo. E é importante que a gente saiba o que fazer e para ajudar também. Então, eu vou começar dizendo, cuide do seu voto. Né? Eu acho que esse é um principal chamado. Importa quem você coloca lá. Como o legislativo e o executivo se organizam para impedir que políticas públicas, que legislações sejam aprovadas e organizadas em defesa de um determinado segmento da nossa população. Muitas vezes as pessoas dizem, por que você se importa? Você é mulher? Você é cis? Você é heterossexual? O que isso te importa? E eu sempre penso, me importa porque são vidas. Me importa porque as pessoas têm que importar. Me importa porque direitos humanos é o que nos faz
estar juntos neste mundo. É o que deve fundamentar os nossos pactos de sociabilidade. E saúde é um direito humano, educação, acesso a bens. Então, é disso que para mim se trata. Particularmente em relação às pessoas trans, a população trans, a posição do STF de 2018, a posição em defesa do autorreconhecimento, do direito das pessoas de se dizerem quem são, e que aí vai promover uma mudança que é fundamental, que é o direito ao registro civil. Essa decisão do STF, ela foi importantíssima para a garantia de proteção às pessoas trans. É o Estado brasileiro dizendo a elas: nós te reconhecemos e nós legitimamos e protegemos a sua existência. Algo que o Legislativo se recusou a fazer. Também o reconhecimento da LGBTfobia como crime. Temos também um pedido de esclarecimento vindo do Legislativo, um projeto também em que questiona o descumprimento constitucional, de que o STF se pronuncie, se manifeste sobre a morosidade do Executivo de promover mudanças nos seus sistemas de informação, principalmente relacionados à saúde, que permitam a incorporação da identidade de gênero nos formulários todos. Produzir um dado é relevante para o reconhecimento dessa população. A gente viu agora no IBGE, precários, com falhas, mas ainda uma disputa importante para se acontecer. Mas no sistema de saúde é também o dado, mas é também o cuidado. Queria ouvir sua opinião novamente. Ao longo desses anos do projeto, os anos que você está envolvida nessa pauta também, queria que você contasse um pouco pra gente se você conseguiu notar mudanças nesse cenário, no cenário das pessoas trans e travestis no Brasil, em Uberlândia, e deixar uma mensagem mesmo, né? A gente tá fazendo esse episódio como um episódio do Dia do Orgulho LGBTQIA+, então, pra gente finalizar, você englobasse essas duas temáticas. Nossa, Nayara, são muitas as mudanças. Com todas as adversidades que nós enfrentamos, com todas as dificuldades, o que hoje eu vejo de mais significativo, e aí pensando no micro, pensando de dentro do nosso serviço, que nós temos visto cada vez mais adolescentes chegando com suas famílias, com suas mães, com seus pais, com mãe e pai, com mãe e vó, com pai e companheira. As pessoas estão chegando mais apoiadas, com a referência de sua casa, muitas vezes com esses pais com muita angústia de não sei o que fazer, mas junto com o não sei o que fazer dessas famílias, tem vindo muito, mas muito pra gente, o que é muito importante, que é assim, não falta afeto, falta compreensão e sobra medo da violência. Um outro elemento também que tem nos trazido muito conforto são as escolas. Muitas escolas pedindo ajuda para aprender a lidar com esse novo cenário sem produzir violência. Uma disponibilidade das escolas para conversar. Na atenção básica, a gente tem visto iniciativas de uma cidade aqui, uma cidade ali, da tentativa de construir um serviço que seja de referência, um serviço que seja para acolher num primeiro momento, mas uma escuta mais qualificada em toda a rede. Então, a gente tem escutado isso, a gente tem visto esse movimento e vendo também as pessoas trans chegando nos serviços, não só como usuárias, mas também como parte das equipes. Isso, para mim, é muito importante. Significa que tem havido, na contramão do que está posto oficialmente enquanto discurso de governo, tem havido uma grande resistência e uma grande reexistência, que eu acho que é o que a gente luta todo dia. Então, agora é hora da propaganda, né? Então, olha, o nosso serviço, ele funciona
todas as sextas-feiras, das 7 à 1 da manhã, com acolhimento de demanda espontânea. O que significa, então, demanda espontânea? A partir do momento que você tem um desejo, uma demanda de ser ouvido por nós, ouvida por nós, você pode nos procurar. Quando é o horário da demanda espontânea? Entre 8 e 11 da manhã. Pode acontecer do seu ônibus atrasar e você chegar às 11h30? Pode, a gente não vai deixar de te atender por isso. Mas o que a gente prefere? Que chegue no horário que a gente consegue se organizar para uma melhor escuta e também um melhor encaminhamento de cada caso. Então, as pessoas podem chegar por demanda espontânea. E por que a gente garante isso? Porque às vezes, Nayara, é preciso muita coragem para buscar o serviço. Tomar essa decisão exige um passo anterior que é do autorreconhecimento, que já é um processo muito difícil. E as pessoas conseguem ir. E aí elas chegam lá, você diz, olha, pode voltar daqui 6 meses. Como é que você faz com isso? E ao mesmo tempo, uma demanda que a gente acolhe das travestis, que tem um modo de organização da vida muito mais itinerante. E que para cuidar delas, a gente tem que entender como elas vivem. Então a gente mantém esse atendimento de demanda espontânea. Também os atendimentos podem ser agendados na secretaria do ambulatório de ginecologia e obstetrícia, que é aquele que fica no 2º andar do HC da UFO. A gente tem tentado, no limite das nossas possibilidades, construir um serviço de qualidade, de referência, mas principalmente que as pessoas se sintam protegidas e cuidadas. Um ponto de referência para que elas possam saber que elas não estão sozinhas. Nós estamos lá. Bom, Pedalviders, para a próxima entrevista, convidamos o Zion Garcia. Eu conheci o Zion há um tempo já, e eu me lembro de quando eu assisti um TikTok dele falando que tinha conversado com os pais sobre a transição de gênero. Então eu achei que ele seria uma pessoa para conversar com a gente e a pessoa ideal. Zion, você pode se apresentar um pouquinho e contar um pouco da sua trajetória? Oi, meu nome é Zion, eu tenho 23 anos, sou aluno de pedagogia aqui da UFO desde 2019. Eu entrei aqui como uma mulher lésbica e a UFO está sendo tão importante para mim nesse processo porque foi exatamente por causa dela que eu me descobri como um homem trans. Bom, você começou já a falar um pouco, né? Queria que você contasse como que foi esse momento em que você se reconheceu como um homem trans. Foi durante a pandemia, eu estava em casa, né? E aí eu comecei a reparar nas pessoas e reparar em mim. Na época eu estava namorando e eu ficava muito mais empolgada em estar com ela quando eu me sentia mais masculino, quando eu percebia que eu era o namorado dela e não a namorada. E no começo eu achei que eu era uma pessoa de gênero fluido, porque apesar de ser um homem, eu ainda gosto muito de performar feminilidade, gosto de usar sainhas e tudo mais, então super normal me ver com saia por aí, gente. E cropped, pessoal. E cropped. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu sou uma pessoa de gênero fluido? Porque apesar de gostar de estar masculina, eu também gosto de estar feminina. E conversando com um amigo meu, o Alan, que foi uma pessoa muito importante nesse processo, ele falou, amigo, não invalidando o que você tá sentindo agora, mas eu também comecei assim, e foi uma questão de tempo, a gente começa a se descobrir, a observar determinadas coisas, e depois de alguns meses eu comecei a perceber que eu realmente não era uma pessoa de gênero fluido, eu era um homem trans, só que é o que o pessoal gosta de chamar de femboy, né, que são homens mais afeminados. Eu lembro de um vídeo no seu TikTok em que você estava contando sobre como você falou para sua mãe ao se reconhecer como um homem trans. Como tem sido essa vivência, né, com sua família durante todo esse processo? Nossa, esse vídeo, gente... Eu fui passar um tempo na casa dos meus pais, né? Fui um final de semana, foi no Natal e Ano Novo. E aí a minha intenção era causar no Natal, falar, não, aqui ó, eu não sou mais a filha de vocês, eu sou o filho. Gente, eu fiquei com tanto medo. Toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, eu ficava, não, eu vou estragar o Natal da minha família, eu vou estragar a vida da minha família numa época muito importante. E aí eu só fiquei adiando. No penúltimo dia,
eu chamei a minha sobrinha mais velha, porque ela ama cozinhar, ela descobriu a paixão dela pela culinária. Que fofo. E eu falei, me ajuda a fazer um cakezinho recheado de azul. Ele vai ser por fora normal, só que dentro azul. E eu escrevi uma carta pros meus pais explicando, fiz todo o desenho, aquele bonequinho de biscoito que tem na internet, explicando sobre gênero, biológico e tudo mais. Eu deixei a carta pra lá e vim embora. Minha mãe tava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito ansiosa esperando minha mãe responder, e ela não respondia, e aí chegou uma mensagem dela. E a aceitação dela foi péssima na hora, meu pai não chegou a comentar nada, meu pai ele é bem fechado. Só que a minha mãe teve a pior reação possível, eu já esperava, mas não queria que fosse verdade que acontecesse. Só que de um tempo pra cá, eles começaram a abrir um pouco mais a mente. Teve um momento que eu cheguei a criar um grupo no WhatsApp com nós 3. Coloquei o nome do grupo de Conversa Séria. E aí eu não deixei eles mandar mensagem nenhuma. E eu falava, gente, vocês vão me ouvir agora. E aí eu falei, vocês precisam aceitar. Eu sei que é difícil, é todo um processo. Mas se vocês ficarem em negação pra sempre, vocês não vão conseguir entender e aceitar de fato que eu sou filho de vocês. Eu não sou filha de vocês. Eu falei, gente, se vocês não me tratarem no masculino, me chamarem de filho, me chamarem pelo nome, eu não vou responder. E aí minha mãe meio que deu uma recusadinha no começo, só que depois ela mandou mensagem me chamando de filho, e eu fiquei assim, meu Deus, finalmente! Meu pai, ele já é mais tranquilo nessa questão, mas eu vejo que ele tenta agradar muito a minha mãe, sabe? Só que em questão de vestimento, eles ainda estão tranquilos, né? Porque minha mãe direto manda roupinha pra mim. Eu tô achando isso muito bom. Ela tá aceitando o jeitinho dela. Esse processo, você falou também da questão do nome, questão do tratamento. Como que tem sido pra vocês ainda ser... Primeiro, a escolha, né, do nome. O nome Zion é um nome diferente, se você quiser contar pra gente como foi. E também esse processo de que, como eu disse, né, eu sou amiga do Zion há um tempo. Então, quando a gente entrou na pandemia, você ainda se reconhecia como uma mulher lésbica. E quando a gente se reencontrou, quando começamos a nos encontrar de novo, mesmo ainda nesse processo pandêmico, você se apresentou para nós como um homem trans. Então eu imagino que ainda deve ter algumas falhas nesse processo ainda das pessoas e tal. Eu queria que você contasse um pouco dessa vivência pra gente. Nossa, ainda tem algumas pessoas que me conhecem desde 2019, que desde quando eu tô em Uberlândia, ainda cometem alguns erros, mas eles ficam tão preocupados. E assim, eu acho que o fato deles estarem tentando é a parte mais importante. Tem gente que às vezes me trata pelo meu antigo nome ou pelo pronome errado, e aí dá pra ver o desespero no olho deles. Eu, gente, calma, eu não sou uma pessoa ruim nesse quesito. Eu entendo, é muito difícil. Eu tenho amigos trans e amigas trans que também começaram o processo durante a pandemia, e apesar de ser um homem trans, eu ainda cometo essas falhas, porque é do subconsciente, né? A gente não tem um controle total, mas só da gente se esforçar, já dá pra perceber que a pessoa tá fazendo assim, gente, eu vou chamar pelo nome certo. É a coisa mais importante. E conta do seu nome pra gente, se você quiser, nome, né? Não é uma história nada linda. Eu tenho uma melhor amiga, Maria Vitória, uma vizinha. Era aniversário da mãe dela e a gente tava lá no quarto conversando. Ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei. E aí ela segurou na minha mão, um olho dentro do meu olho e falou assim, eu não posso mais chamar por esse nome, a gente tem que arrumar um nome pra você agora. E aí a gente ficou pensando em vários nomes e aí ela soltou um Zion. Eu falei, gostei da sonoridade, é diferente, o meu nome antigo já não era um nome comum. Falei, pô, eu gostei muito. E é isso. Foi a Maria Vitória que escolheu meu nome. Então foi a Mavi que te batizou. Foi ela que me batizou. E aí todo mundo pergunta, você é fã de Matrix? Gente, eu gosto de Matrix, mas eu não sou muito fã. Eu não sabia que tinha uma cidade de Matrix que chamava Zion. Sim. Só que agora eu fico muito feliz sabendo disso. E como uma fã de Matrix, não tinha parado pra pensar nisso. E agora que você falou, faz muito sentido, porque Zion é um local onde eles iam, eles se refugiavam e onde a revolução era organizada, né? Então, assim, muito bom, Mavi. Parabéns. O próprio filme Matrix tem muita questão transgênero, até pelas diretoras, né? Produziram um filme. Verdade. Então, tá tudo interligado. Eu não sabia dessa. Sim. Uhum. Você também comentou, né, sobre essa importância da gente sempre não ficar nesse nervosismo de estar sempre pedindo desculpa, assim, mas estar sempre tentando melhorar e se corrigir, né? Então, errei, e aí a gente vai tentando compreender e fazer de fato, né, essas mudanças, que é uma coisa que é importante para a própria pessoa, né, que está passando por esse processo. Uma coisa que vem muito à minha cabeça é a questão das crianças, né? As pessoas têm a ideia de que a criança
não entende, que você não pode simplesmente falar nada sobre esse assunto, que evitar o assunto, né? E você tem sobrinhos e afilhados, né? Como que tem sido para eles entender esse processo e fazer parte disso tudo? Pra mim, a melhor parte da minha transição são os meus sobrinhos. Gente, eles são tudo na minha vida. Eu tenho 4 sobrinhos, são todos da mesma irmã. E são idades muito diferentes. A mais velha tem 14 e o mais novo tem 4. No meio disso, tem mais outros 2. A minha sobrinha mais velha, a Rafaele, que tem 14 anos, ela foi a pessoa pra quem eu contei e ela ficou super curiosa, porque ela queria saber o que eu tinha escrito, pra que eram os cupcakes e por que ela não podia ler a carta. E aí um dia eu cheguei em casa e ela falou assim, vou fazer um desenho do My Little Pony pra você, vou fazer você em My Little Pony. E aí ela desenhou a bandeira trans atrás do bonequinho, só que eu não tinha conversado com ela. E aí um dia eu mandei mensagem pro WhatsApp pra ela, eu falei, gente, tá na hora. E eu contei pra ela, e ela contou pros irmãos dela. Eu não cheguei a conversar diretamente com eles, mas eu cheguei agora, final de semana retrasado, pro aniversário. Todos eles estavam me tratando no masculino. Meus pais meio que não tratam ainda, mas as crianças, até o menorzinho trata. A Alice, que é a de 7 aninhos, ela só me chama de tio, e aí eu tô deitada, ela, tio, faz carinho, eu fico, gente, o mundo pra você, meu amor. Você comentou um pouco também sobre a importância da universidade, né, nesse seu processo. Você faz pedagogia aqui na UFO, e eu queria que você contasse como que isso também, essa parte acadêmica, tem influenciado na sua vida, dentro da universidade quanto fora. Quando eu entrei na UFO, eu não tinha tido contato direto até então com pessoas trans. Eu tinha 20 anos e eu não tinha tido um contato direto com pessoas trans. E quando eu cheguei, a Maria Antonella, eu morei com ela no começo, ela é uma mina trans. E tinha a Isma também, e elas eram as minhas veteranas. E foi meu primeiro contato com pessoas trans, pra mim foi incrível. Poder ter esse contato que me fez me enxergar, porque quando a gente sai da casa dos pais e começa a morar sozinha, a gente começa a entender mais sobre a gente, né? A gente não tem os pais dando um norte pra gente, falando, você tem que ser assim, essa. E a UFO foi muito importante pra mim nesse processo por causa disso, porque ter contato com pessoas trans e diferentes culturas e tudo mais foi o pontapé inicial pra isso tudo. E no quesito da minha profissão, da minha futura profissão, eu fico um pouco preocupado. Eu trabalhei em escolas já, desde quando eu entrei aqui na UFO, e agora vai ser muito mais difícil para que eu consiga fazer isso. Eu amo o ambiente escolar, só que eu tenho muita noção de que não vai ser fácil para mim conseguir um estágio agora como um homem trans. Já era muito difícil se eu fosse um homem cis, porque é muito raro ter um professor homem, um professor do sexo masculino. E agora, sendo um homem trans, vai ser muito mais difícil, porque as escolas que dão oportunidade são as particulares, e são as que, nesse quesito, ainda estão muito fechadas, sabe? Mas eu tô muito feliz com a faculdade, com a pedagogia, os meus professores, todos eles me tratam no masculino, me tratam pelo nome. Ai, gente, é uma sensação tão boa você ser reconhecido por quem você é, ser você, poder ser você dentro de um ambiente. Os meus colegas de classe também, todos eles, ninguém nunca chegou e falou assim, mas por que você virou homem? Eu ouço muito isso, gente, muito, muito. E eles, desde a pessoa mais velha até a pessoa mais nova da sala, eles continuam me tratando no masculino, bonitinho. Nunca teve nenhum problema nesse quesito. E você também comentou sobre essa importância de quando você entrou na universidade e ter esse contato com outras pessoas trans, e eu acho interessante que você agora vai ser esse ponto de referência, né? Não só enquanto você estiver caminhando aí pelo campus, mas até agora no podcast, né? Então, eu acho que esse é um espaço realmente que faz toda a diferença para você e para outras pessoas que podem estar nos ouvindo agora, ou que vão te ver daqui a um tempo aqui na universidade, ou no seu consultório, ou se você estiver dando aula. A importância, né, se um dia você entrar numa sala de aula e ter ali estudantes, independente da idade, que vão olhar para você e vão se identificar com aquilo e vão se compreender, né? Então, é importante ocupar esses espaços e falar sobre isso. Outra questão também que é interessante de comentar é que você iniciou seu tratamento no Centro de Referência e Assistência Integral para a Saúde Trans Específica, que é o CRAST. Você começou esse tratamento recentemente. Como que você soube desse atendimento? Eu tenho amigos trans aqui em Uberlândia que comentaram comigo sobre, e inclusive amigos cis também que falaram, não, mas você já sabia sobre o CRAST? E eu não fazia ideia da existência do CRAST. Eu conheci o CRAST esse ano, quando eu falei, não, gente, eu quero realmente começar minha transição. Eu tô preparado pra começar uma transição hormonal. Os meus amigos falaram, e a Milena, minha amiga,
do time da Panthers, ela falou, eu vou no Christ, você quer ir junto comigo? Eu falei, vou, mas tem que marcar consulta. Ela, a gente vê lá na hora, se vai precisar, às vezes você consegue passar direto. E chegando lá, todo mundo super atendendo a gente bem. Eu achei maravilhoso, assim, porque eu não pensei que fosse tão respeitoso, assim, esse processo de todas as pessoas. Eu já passei no atendimento no primeiro dia, cheguei lá, e eu fiquei tão feliz no dia porque foi o primeiro documento, entre aspas, que eu recebi com o meu nome. Foi a minha fichinha de cadastro do Christ. E tava lá o meu nome, tava Zion Garcia. Eu fiquei, gente, é isso, sabe? Tá acontecendo de verdade. Primeira vez eu só passei pelo acolhimento. Logo em seguida eles já pediram os exames. Finalmente chegou, fiz sexta-feira. E eu já saí de lá com as receitas pra tomar Deposteron. Sexta-feira mesmo eu já tomei a primeira dose. Finalmente começou. E todo esse atendimento maravilhoso. Graças ao SUS, viva o UFO. E é isso. E eles dão as escolhas pra gente, né? Eles também pensam na questão financeira do paciente. Porque existem vários hormônios de determinados valores. Ela falou, olha, tem esse que é mais barato e esse que é mais caro. No final, todos vão fazer a mesma coisa. E aí ela passou a receita já com o que eu queria e foi muito bom. Todo o acolhimento de todo mundo lá dentro do creche é maravilhoso, gente. E quais as suas expectativas com o tratamento? Eu sei que bastante gente, quando fala, principalmente no Instagram, quando eu acompanho, que começam o tratamento, né? Eles têm muito uma expectativa de o que isso vai trazer para ele, que tipo de mudanças isso vai proporcionar e qual que são as suas expectativas com o tratamento. Olha, eu não vou mentir não, gente. A minha expectativa é ficar grandão. Nossa, eu olho pro meu braço na academia e eu fico, gente, que frango. Eu não tenho um musculozinho nesse braço. E aí eu olho pros caras assim, com os braços gigantes, eu falo, quero ser você um dia. Eu quero ter esse braço. Eu também tô esperando um pouco pra mudança de voz, porque minha voz não é das mais grossas, né? E aí eu posso estar todo bem masculino, não preciso estar em um dia que eu esteja me sentindo feminino, mas tô masculino, tô bem passível de cis, assim mesmo. E eu abro a boca pra falar e me chamam no feminino, eu fico... Sério, gente? Olha pra mim, por favor, oi. E são as duas coisas que eu mais quero. Você comentou sobre as Panthers, né? Para você, nosso ouvinte, as Panthers são o time de cheerleaders da Atlética Humanas aqui da UFO. Além de membro dessa equipe, você também é atleta na própria Atlética. Queria saber um pouco sobre isso, quando você voltou, como que foi essa recepção. E queria que você contasse um pouco também dessa vivência de atleta. Quando eu voltei pra Panthers, eu já tava treinando na academia, então já tava com um pouquinho mais de força. E eu falei pro pessoal, gente, agora eu sou um homem trans e tudo mais. Espero que vocês continuem me tratando como antes, só que agora no masculino. Foi uma recepção muito boa do time todo. Eles entendem. Pra mim tá sendo muito bom, porque agora eu tô mais feliz ainda com a testosterona, porque eu sei que eu vou ter um pouco mais de força e eu amo cheer. É um dos esportes que eu mais amo no mundo. E saber que eu posso ser igual às pessoas que eu me inspiro no esporte me deixa muito feliz, né? Nos outros esportes da Humanas, que não são esportes que eu sou acostumada a fazer, mas o pessoal ficou super feliz também quando eu contei o pessoal da Atlética. E eles perguntaram sobre me inscrever no masculino esse ano pro CIA. E apesar de muita gente falar pra mim, você tem certeza que quer ir no feminino? Gente, sim, eu vou no feminino esse ano, porque eu não tenho força física pra competir em determinados esportes com os homens ainda. Só que eu entendo que o meu corpo ainda tá nesse processo de ser um corpo feminino, com os hormônios femininos. Então eu não tenho força física. Se for lutar no judô com um menino, mesmo que ele tenha o mesmo peso que eu, ele tem a força física muito maior que a minha. Só que isso não quer dizer que ano que vem eu não consiga competir no masculino contra essa mesma pessoa. O meu corpo já vai ter passado por mudança, já vai ter sido um ano de mudança, um ano de treino. E vamos ver o que vira agora, né? Me sinto contemplada. Eu gostei muito da conversa, acho que a gente conseguiu trazer coisas bem interessantes para o episódio de hoje. Bom, pessoal, então a gente vai acabando por aqui a entrevista com o Zion. Esse é o nosso episódio especial sobre o orgulho LGBTQIA+. E eu queria que você também deixasse um recado para os nossos ouvintes. Gente, vou deixar alguns recadinhos. Como a gente tá no mês do orgulho, por favor, não tirem um amiguinho do armário forçado. Isso é péssimo. Para os menininhos e menininhas trans que ainda não começaram esse processo, as pessoas que estão se descobrindo, a UFO e Uberlândia mesmo é um lugar muito bom para pessoas que estão nesse processo.
Então procura saber, procura na UFO, no CRAST, todos os lugares possíveis que vocês vão ter os melhores atendimentos. Não façam nada por conta própria, porque sua saúde está em risco. E para todo mundo, continuem se amando, gente. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Ame você, ame o próximo. Tenha as pessoas importantes do seu lado, porque a gente não consegue passar por tudo sozinho, e ter os amigos, a família, a pessoa que a gente ama do nosso lado é o mais importante. Bom, e eu quero agradecer a presença do Zion e da Flávia Teixeira aqui conosco hoje. E também queria agradecer você, Nayara, e ouvintes por esse tempinho que passamos juntos. Nos vemos em breve. Muito obrigada, Flávia Teixeira e Zion Garcia, por estarem com a gente aqui hoje. E obrigada também à Abelha, que seja a primeira de muitas. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de seguir, assinar e se inscrever na plataforma que você ouve o nosso podcast. Até mais, pessoal! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da Dielen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Nayara Chaya, jornalista aqui na UFO, e pela estudante de jornalismo Giovana Abelha. A supervisão do roteiro também fica comigo. A comunicação imagética foi feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo e com a Abelha. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fragatulho, e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Convidamos você a ouvir também o UFOcast, o videocast aqui da UFO. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.